Fim de jogo na Arena, Grêmio 0, Ituano 1. Grêmio 0, Ituano 1. O Grêmio fez em 2 partidas contra o Ituano um total de 1 ponto. Não tá fácil, né? Vamos por partes. Eu quero falar nesse vídeo do grupo de jogadores do Grêmio, o que tem a ver com essa derrota de hoje. Da postura, não é uma postura no sentido de tipo, tiraram o pé, não querem ganhar, mas uma postura no sentido de comportamento, de mental também do grupo de jogadores e o que tem a ver com o jogo de hoje. Eu quero falar, obviamente, da direção do Grêmio, que montou esse grupo, né? A gente tem que falar da direção, porque eu até sou contra aquelas enquetes que mostram quem é o maior culpado pela derrota do Grêmio, ou pelo rebaixamento, ou por sei lá o quê. Aí tem lá o treinador, a torcida, o Papa, o Lucas Von, a direção. Cara, não pode ter a direção e os jogadores na mesma enquete. Os jogadores são ruins, ou são limitados cognitivamente, ou são sei lá o quê, mas quem botou eles lá foi a direção do Grêmio. Quem contrata o Janderson é o culpado. O Janderson, por si só, não tem culpa de ser o Janderson. O Janderson, que deveria estar usando a camisa, talvez, de um time da Série C do Campeonato Brasileiro, não tem culpa de estar vestindo a camisa do Grêmio. Ele deve estar muito feliz e honrado de estar vestindo a camisa do Grêmio. Então, eu nunca consigo votar na hipótese os jogadores são os culpados, a não ser em casos específicos de um boicote ao treinador, ou de tipo um jogo que o Grêmio massacrou e os caras começaram a bater no juiz e foram expulsos, e aí o Grêmio perde, ou que, sabe, erraram 3 pênaltis seguidos, como fez o Inter lá na Sul-Americana. Talvez alguns casos específicos a gente possa até colocar na conta dos jogadores mesmo, mas o caso do Grêmio, que é mais amplo, que o problema é mais macro, que é um grupo fraquíssimo, limitado, um dos mais pavorosos da história do clube, a culpa é da direção. Então eu vou falar dos jogadores especificamente, mas sempre trazendo para esse lado da análise também e aprofundando inclusive um pouco nas entrevistas coletivas. E eu quero falar de um trecho específico do Denis Abraão. O Romildo falou, o Roger falou, mas o Denis Abraão consegue se superar. E vou fazer um comentário aqui também sobre isso. Eu acho que era isso, né? Os jogadores, as entrevistas do Denis. Enfim, vamos começar a falar. Eu acho que vai ter mais conteúdo aí também no meio, mas eu vou lembrando durante a caminhada. Começar falando dos jogadores, cara, assim, ó. Do Roger, eu vou falar do Roger. Eu acho que o Roger tem muita culpa no cartório, tá? Mas antes de chegar no Roger, a gente tem que dizer que esse grupo, ele é assim, ó, a qualidade técnica desse grupo do Grêmio é pornográfica, assim, é um grupo, meu Deus do céu, cara, a gente vê umas jogadas, e aí é aquela coisa assim, que não é culpa do Roger, que não é culpa de não sei quem, sabe, o jogador que toma a decisão errada, o jogador que chuta de uma forma bizonha pro gol, que tem que cruzar e chuta, tem que chutar e cruza, a gente vê cada coisa nesse time. Acho que o Roger tem algumas culpas, por exemplo, assim, escalar o Campaz. O Janderson já não escalou. Né? Demorou, nós estamos entrando em setembro e o Roger entendeu que talvez não dê para escalar o Janderson, né? Ou ele tá com aquele papinho de não dá para botar o Janderson na arena que a torcida pega no pé e tá louquinho para botar ele lá em Criciúma. Pode ser também. Mas assim, cara, hoje o Gabriel Silva que ele entrou, cara, eu não tô dizendo que o Gabriel Silva é a nossa solução, ele pode ser um cara podre, horroroso, talvez daqui a 2 anos vai estar na Série C também, no Brasil de Pelotas, sei lá onde, e talvez seja esse o tamanho dele, não sei. Ou não, ou pode ser um guri bom de Europa, não sei. Mas assim, o que já parece claro, mesmo vendo ele muito pouco em campo, é que ele é melhor que o Campaz, cara. É que na verdade o que fica claro é que não precisa de muito para ser melhor que o Campaz. Mas a pérola colombiana joga, né, talvez no carteiraço dos 22 milhões de reais investidos na maior contratação da história do Grêmio. Aí é culpa do Roger. Aí é culpa do Roger, entende? Por mais que ele tenha um time muito fraco nas mãos e isso não seja culpa dele, algumas escolhas, o próprio mecanismo, o time parece que não tem nada, parece um amontoado. Então o Roger tem culpa no cartório, mas eu já estou botando aqui a carroça na frente dos bois. Eu ia começar pelos jogadores. Cara, o que eu acho, tá, sobre os jogadores? Eu acho que assim, ó, o Cruyff dizia, né? Eu já falei isso em outros momentos, talvez. O Johan Cruyff, o holandês lá, craque, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial,
um grande treinador também, um baita treinador de futebol. O Cruyff tinha uma frase que era mais ou menos assim: futebol se joga 90% com a cabeça e 10% com os pés. 90% com a cabeça e 10% com os pés. Cara, eu acho que essa é a chave desse meu vídeo de hoje. Esse conteúdo assim, eu já vou iniciar com ele, porque eu acho que é isso que eu quero dizer. Se ficar muito longo o vídeo, eu vou cortar outras coisas, mas é isso que eu quero dizer sobre o que a gente vê há tempos, na verdade, no Grêmio, né? Mas que hoje, para mim, sim, ó, talvez tenha sido o fator de maior responsabilidade na derrota é a burrice dos atletas do Grêmio, né? Eu já cansei de falar a forma bonitinha de limitações cognitivas ou afins. Cara, é a burrice de jogadores do Grêmio. E quando a gente fala burrice, existem vários tipos de inteligência, né? E burrice, né? Tipo assim, tem inteligência musical, lógica, social. Então não estou dizendo que o cara é um completo asno quando a gente fala que ele é burro, né? Às vezes o cara é burro falando aos microfones e um gênio com a bola no pé. Às vezes o cara é um gênio escrevendo e falando com as pessoas, ele tem limitações cognitivas. Então tem vários tipos de inteligência, mas o futebol, ele pressupõe algumas, que faltam a muitos atletas do Grêmio. Tem a inteligência espacial, que dizem que o Pelé era um gênio nessa inteligência. O cara estava de costas e sabia exatamente onde estava tudo ali atrás, a distância e tal, a profundidade. Cara, e falta muita inteligência, eu não sei qual é o nome dessa inteligência, mas alguns tipos de inteligência específica para jogar futebol faltam a olhos vistos para alguns atletas do Grêmio, cara. A olhos vistos, assim, tipo... E não é só inteligência, talvez, o Grêmio tá fora de forma, tem muito cara fora de forma. É aquilo que eu sempre digo, se vocês forem em alguns pontos turísticos mundo afora, vocês vão ver que tem uns caras pendurados nos postes, né, em alguns lugares, na Torre Eiffel, sei lá onde, fazendo embaixadinha com uma bola, botando a bola na nuca, fazendo... Cara, os caras fazem uns absurdos com a bola, eles têm um controle de bola, tipo assim, que talvez só o Ronaldinho Gaúcho tinha dos caras que já vestiram uma camisa do Grêmio, assim, sabe? E aí também tu vê aqueles campeonatos de freestyle da Red Bull, não sei o que os caras fazem absurdos com a bola. Tá, meu, por que esses caras não estão jogando num time de ponta aí do futebol brasileiro, mundial, e ficando bilionários? Cara, porque futebol não é só fazer malabarismo com a bola, isso é circo, né? O cara tem uma habilidade, chutar bem o Zico chuta hoje ainda, né? O cara tem que ter preparo físico, o cara tem que ter noção tática, o cara tem que ter uma série de coisas, inteligência, o cara tem que saber tomar as atitudes certas, se movimentar bem sem a bola. O cara tem que ter uma série de coisas e eu acho que eu nunca vi, ou não me lembro, de estar, eu acho que estar diante de um dos Grêmios mais limitado cognitivamente da história, ou pelo menos da história recente do clube. Porque assim, eu lembro aqueles Grêmios de 2016 e 2017, que foram campeões, cara, como dava gosto de ver, tinha muito cara inteligente em campo. Beleza, pode ter mérito do Roger, do Renato e de quem vocês quiserem, mas assim, cara, tinha um elenco ali, tinha um grupo formado, né, que culminou naquela galerinha ali de 2016 em diante, que, velho, o Douglas, o Michael, de uma forma boa ainda, o Wallace, depois chega o Arthur, não sei o que, cara, os caras tocavam de primeira, se deslocavam direitinho, recebiam direitinho, tinha umas pifadas de alguém sempre certeiras e tal. Cara, eu lembro que eu brincava que era desesperador secar o Inter naquela época. Eu tava tão acostumado a ver o Grêmio, que jogava tão fácil, tão leve, tão inteligente, as coisas que tu ficava pensando, abre ali, vai aqui, papapá. Os caras meio que faziam tudo que tu imaginava, até melhor, né, muitas vezes. Aí tu ia ver o Inter pegando, sei lá, o Atlético Mineiro pra jogar. Aí era um pavor, o Atlético Mineiro não fazia, sabe? Então, assim, era muito por causa também da inteligência dos jogadores. E esse Grêmio, cara, é inacreditável como falta. E isso é uma coisa que tem que ser muito considerada para montar um time, numa análise até de um atleta, né? O Campaz, cara. Botaram 22 milhões de reais nesse cara, velho. O que eles viram? Eles viram ele fazendo embaixadinha, viram ele botando a bola na nuca. O que eles viram, cara? Quantos jogos eles assistiram do Campaz? Não é possível, cara. Sabe? Enfim, assim, eu acho que, sinceramente, pra mim, se eu for elencar os maiores problemas do Grêmio, esse é o maior. Até supera a qualidade técnica, que é fraquíssima do Grêmio. Mas eu acho que a qualidade técnica nem é tão fraca. Eu acho que, sim, o Campaz, se dá uma disparadinha ali, ele corre, daqui a pouco ele acerta um chutezinho interessante de fora da área. Eu acho,
sabe? O Campaz é a personificação do que eu tô falando. Ele não é o pior jogador tecnicamente que já vestiu a camisa do Grêmio, sabe? O próprio Janderson, que é fraquíssimo tecnicamente, não é talvez o pior tecnicamente, mas, cara, o Janderson é tão limitado cognitivamente que ele acaba se tornando, sim, um dos piores jogadores que já pisaram na arena, ou com a camisa do Grêmio. Então, assim, pra mim essa é a chave, tá? E outra coisa sobre que eu ia falar sobre esse grupo do Grêmio, e o Roger chegou a dizer isso na entrevista, pelo menos isso, né? Alguém falou alguma coisa que eu concordei nas entrevistas coletivas. Eu acho que se criou um climinha de oba-oba depois que deu uma disparada ali e todo mundo já falou em acesso garantido e quantos pontos do Cruzeiro, vamos calcular e tal. E isso é nocivo. Claro que o Roger só não falou a parte que toca a ele, né? Ele é o técnico do time. Ele é o técnico do time, ele tá admitindo que o time entrou de salto alto, ou desconcentrado, ou frouxo, sendo que, tipo, cara, tá na tua mão, claro que não só na tua mão, né? Mas assim, vamos lá, tenta corrigir isso então, né? Pelo amor de Deus. Agora, eu percebi um pouco isso também nesse jogo, além de tudo que eu falei da cognitivo e qualidade técnica e tal, cara, o Grêmio parece que estava em outra batida. Em outra batida. E esse time ruim do jeito que é, fraco do jeito que é, mal treinado, e aí reforço também a crítica ao Roger, que eu, como eu sempre digo para todos os treinadores do Grêmio nos últimos tempos, é um atenuante esse grupo ser pavoroso, não dá para fazer muita maravilha com ele, mas também o Roger, ele vai mal além do aceitável, né, com esse grupo que ele tem nas mãos, tipo, com essa ruindade toda que a gente está falando aí, tem que estar sempre com a corda esticada. Eu acho, inclusive, que o Grêmio dá um up na tabela e começa uma recuperação lá atrás, quando ele começa a entender que a água está batendo na bunda. Aí eu acho que os caras entram numa outra pilha, numa outra concentração e conseguem dar uma arrancadinha, né? Agora parece que eles pensaram, já subimos. E, coincidência ou não, de novo o Grêmio dá uma escorregada. O vídeo já tá longo, eu não vou aqui. Eu acho que eu tinha até outras coisas que eu tinha pensado para falar, mas para ser mais sucinto, cara, a entrevista de Denis Abraão, ela é. Como eu sempre digo, né, cara, a gestão Romildo, ela tem muitas coisas chocantes. Muitas. Até porque o Romildo é um cara que eu acho que é inteligente, tá? No frigir dos ovos eu acho que o Romildo é um cara inteligente. Por isso que choca mais algumas atitudes ou falta de atitudes dele no decorrer dessas jornadas aí. Tá? Não que ele entenda de futebol, não que ele seja um bom gestor de clube de futebol, mas inteligente ele é, né? Um bom advogado, um bom cidadão, sei lá. Mas uma das coisas talvez mais chocantes, na minha opinião, da gestão Romildo é a manutenção de Denis Abraão por tanto tempo. É a manutenção, inclusive pós-rebaixamento, que foi com o Denis, né? Porque o Denis Abraão, cara, é uma máquina de disparar clichê, de disparar desconexão com a realidade, de bravata, de lorota. Tipo assim, cara, ele fala umas coisas absurdas, ultrapassadíssimas dos anos 70, ele fala outras que nem verdade são, ele fala outras que, meu Deus, quem tu quer enganar com isso? Ele fala outras que tipo, são só irritantes, né? Ele largou algumas hoje, né, como sempre, como quase sempre. Eu até confesso que nas últimas falas dele até eu não tinha me irritado tanto, mas agora hoje ele voltou com tudo, né? E teve só para destacar, para sublinhar um momento que ele fala assim: nos últimos acessos, nas últimas subidas do Grêmio para a Série A, foram como? Foram como essas subidas? Hercúleas, né? Heróicas. Por que agora seria diferente? Denis, eu só vou te dar 2 motivinhos porque agora seriam diferentes, tá? A primeira, eu era muito pequeno, não lembro bem, mas eu já pesquisei, era uma várzea, eram grupos, os 3 primeiros de cada grupo subiam, o Grêmio ficou em terceiro do grupo dele e subiu, tipo assim, era uma confusão, era meio quase amadora a Série B naquela época, quase amadora. A 2005 eu já vivi intensamente, fui a praticamente todos os jogos, e aí eu posso te dizer melhor. 2005, cara, eram mais de 20 times na Série A, mais de 20 times na Série B, subiam apenas 2 e rolavam formulismo brabo. Eram 2 quadrangulares finais, né? Todos primeiro que não era a fase de pontos corridos, não era ida e volta, era só ida, era só um turno. Aí os 8 primeiros faziam 2 quadrangulares, daí depois subiam só 2 de cada quadrangular, faziam um quadrangular final, todos contra todos, e só 2 subiam para a Série A, ou seja, um formulismo horroroso, só subiam 2 de 20 e tantos times, né? Ou seja, era muito mais difícil, cara.
Hoje são só 20 times, todos contra todos, para o time maior isso é bom, né? É uma coisa mais tranquila, sobem quatro, né? Então só aí eu já te respondo metade da tua pergunta. E outra, nos outros anos, eu incluo inclusive lá em 92, nos outros anos que o Grêmio caiu, o Grêmio estava falido. Em 2005, 2004, né, que cai especificamente, que eu lembro bem, o Grêmio estava falido literalmente, sem dinheiro nenhum, sem um centavo na conta, sem crédito na praça, e com 4 ou 5 jogadores apenas no elenco, sendo 3 goleiros. Era uma coisa assim. Era uma terra arrasada. Era uma terra arrasada. Agora o Grêmio está na condição de ter uma folha salarial de quase 11 milhões por mês, Denis Abraão. Sendo que o clube de segunda maior folha salarial é 13,5. É 13,5. Então o Grêmio tem o triplo quase de folha salarial a mais do que o segundo. Depois é 13,5, 3, 2,5, 1,5. Depois a grande maioria é menos de 1 milhão. O Grêmio tem 11 milhões quase de folha salarial, Denis Abraão. Então por esses dois motivinhos só rápidos que eu já te citei aqui, agora deveria sim ser diferente. Até porque, segundo vocês, o time do Grêmio é bom. Caiu por um acidente. Por aí também deveria ser diferente. Deveria subir tranquilamente, né, em mares tranquilos, e não é o que a gente está vendo. Quando a coisa pareceu dar uma tranquilizada, o Grêmio já fez questão de tumultuar e causar uma turbulência novamente. Ainda acho que a gente sobe com certa tranquilidade, né? Ainda acho que dá para recuperar as rédeas dessa situação aí, mas pelo menos acabou essa papagaiada de título, de buscar o Cruzeiro, blá blá blá. Não. Vamos colocar no nosso lugar, vamos entender a tragédia que fizeram no Grêmio e simplesmente subir para varrer tudo no ano que vem. O feito era mais ou menos isso. Falou, abraço.